Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série da Bíblia Hebraica, o Tanar. Continuamos a ler o livro de Josué. Hoje vamos para o capítulo 11, sem muitas delongas, e vocês vão ver que ele está bem ligado ao capítulo 10. Por quê? No capítulo 10 a gente viu a conquista da parte sul da terra de Israel. E agora no capítulo 11 vamos conquistar o norte, tá? E muitas coisas você vai ver que são similares. Os reis do norte também vão fazer uma coalizão, assim como aconteceu com o rei do sul, e então até algumas estruturas lexicais e gramaticais a Bíblia vai usar igualzinho para contar para nós, tá? Eu vou sempre que possível mencionar isso para vocês, mas também não vou aprofundar muito para não ficar só um estudo gramatical ou lexical da questão. Então vamos lá, como eu disse, sem muita demora, projetar o texto, está aí, já estamos então no versículo 1 do capítulo 11, que diz o seguinte: Vayechi kishmoa Yavin melech Hatzor. Quando Yavin, o rei de uma região chamada Hatzor, escutou, tá? A gente começou o capítulo 10 igualzinho, um rei escutando as coisas, as notícias. O que esse rei fez? Vaishlach el Yovav, mandou emissários falarem com Yovav, o rei de Madon, então é uma outra região. Ve'el melech Shimron, e também para o rei de Shimron, e Ve'el melech Arshav, e para uma região chamada Arshav, tá? Então, início da coalizão, como eu falei, exatamente igual no capítulo 10. O Yavin é o primeiro rei que ouve, tá? A mesma frase do capítulo 10, não diz o que ele ouve, mas a gente sabe. Como eu disse, ouviu ali as notícias, ouviu em especial que o sul estava totalmente conquistado. Bom, esse Yavin, rei de Hatzor, é a principal cidade do norte, tá? Por isso que esse também aqui é o rei mencionado primeiro. Agora, tem aqui uma curiosidade para a gente falar. Yavin não é um nome próprio, não é o nome do rei, tá? É mais um título, os sábios contam para nós. Então é mais ou menos como falar faraó, né? Que acontece na Torá. Quando fala paró, a gente não sabe qual é o faraó. Tá? A gente está falando do governante do Egito. Às vezes pode ser 2, 3 governantes que a história conta para nós no Êxodo. Né? Tem até essa hipótese. Era um faraó na época do Yosef, um faraó na época do Moisés. Aqui é a mesma coisa. Yavin é um título, tá? Então não é o nome do rei de Hatzor, é o título do rei de Hatzor. E essa raiz aí, Yavin, vem da raiz, por exemplo, da palavra Binah. Para quem conhece Kabbalah, uma das firot, tem a ver com intelecto, uma pessoa de compreensão, uma pessoa de sabedoria. Tá? Então é um título que você dava para alguém considerado tanto um governante, aqui no caso ele é um rei, mas tem intelecto, né? Tem sabedoria. Então a gente vai ver por que isso é importante. Na época da profetisa Débora, lá para frente, no livro de Juízes, mas lá para frente, de novo vai aparecer o Yavin como um rei de Canaã. Tá? E aí, se você não sabe dessa informação, fica parecendo que é o nome de outro homem também chamado Yavin, né? Não, era um título que se dava para reis ali da terra, tá? Então, a região da terra de Canaã, vamos lembrar que esse é o nome antigo da terra, depois ela passa a ser chamada Israel, agora com a conquista de Josué, mas era um título que se usava na terra de Canaã por esses reis antes que Israel chegasse, tudo bem? Bom, e aí vocês viram algumas cidades aí que a gente não sabe exatamente onde são, existem algumas suposições, mas eu vou mencionar para vocês caso vocês queiram olhar no mapa, um dia, se forem para Israel, quiserem visitar. Então a gente viu aí, tem um rei de Madon, um rei de Shimron e um rei de Arshav, tá? Então tirando a principal cidade que é o Hatzor. Essas cidades a gente tem alguma ideia, como eu falei, não é exatamente certo que sejam, mas vamos lá. Madon é provavelmente uma cidade que hoje, um vilarejo, na verdade, que se chama Kfar Bet Hitin, em Israel. Tá? Então ela fica ali na região norte de Israel, perto da região da Galileia, e dá para visitar até hoje. Tem algumas escavações que mostram que provavelmente é essa cidade que estamos mencionando. A segunda cidade, Shimron, ela é mencionada, é uma das mais antigas, ela é mencionada pelos sábios do Talmud, por exemplo. E os sábios do Talmud falam que na época deles, ela já não chamava Shimron, ela chamava Simúnia. Né? Deu aí alguma alteraçãozinha. Hoje, por causa dessa informação, a gente acha que a cidade provavelmente é Tel Simúnia. Tá? Aliás, Tel é um nome muito comum em Israel. Você provavelmente conhece Tel Aviv. Né? Tel é uma colina
Tel Aviv é a colina da primavera. Mas várias cidadezinhas começam com esse nome Tel, tá? Tem uma que se chama Tel Simunia, provavelmente é essa cidade. E a última é a mais incerta, tá? Essa Arshav, a gente não sabe muito bem, mas a maioria das opiniões dos historiadores, arqueólogos, dizem que é uma cidadezinha no norte chamada Tel Keisan. E seria ali essa cidade mencionada aqui, tá bom? Bom, então, versículo 1, desculpe, começa a mencionar essa coalizão a se formar. Versículo 2, vamos ver o que acontece. Tá aí. Ve'el melachim asher mitzvon, e também mandou emissários para os reis que estavam no norte, Bahar, nos montes, nas regiões montanhosas. A parte norte de Israel é conhecida por isso. Mas também mandou para o Baaravá, na região de Aravá, Negev, Kinarot, então tá dando nomes aí de regiões. Negev, Kinarot é ao sul de Kinarot, já vou falar o que é para vocês. Uva Shefelá, e também nas terras baixas, ou seja, o oposto da montanha, as planícies, né, ou os vales, como quiser traduzir. Uvenafot Dor Miam, e também nos planaltos de Dor Miam. Mais uma região. Então aqui é um versículo bem geográfico, tá? Desculpa se fica um pouco chato, mas é a descrição da Bíblia. Então o versículo 2 diz que não só aqueles reis do versículo 1 foram chamados, outros reis também, né? Então os reis da região da montanhosa, do norte, como eu falei, é o que hoje a gente chama de Galileia, tá? A Galileia, em especial, a gente tem a Galileia superior e a Galileia inferior. Galileia superior porque é nas montanhas mesmo. Então, por exemplo, uma das cidades mais famosas da Galileia superior hoje é Tzfat, Safed. É uma cidadezinha nas montanhas no norte de Israel. Então tinha reis ali naquela região, né? Depois ele fala aí Aravá, ao sul de Kinarot. Kinarot é o nome do lago Kinneret, tá? Em hebraico a gente fala Kinneret. Em português ficou como Mar da Galileia, porque na verdade não é um mar, tá? É um lago, mas chama-se de Mar da Galileia, e alguns chamam de Tiberíades, é o mesmo lago. Eu já vou mostrar daqui a pouquinho no mapa, tá? Então, Aravá, sul de Kinarot, é uma região lá embaixo do lago, né? Digamos, se o sul fosse embaixo, e provavelmente nas margens do Jordão, como eu já vou mostrar no mapa. O Mar da Galileia, ele liga com o Rio Jordão, tá bom? E aí depois ele fala que também tem, então, as planícies, né? Provavelmente as planícies ao sul aí desse lago, desse Mar da Galileia, na base do Jordão. O Jordão é um rio de planície, tá? Aliás, a maioria dos rios é de planície, né? E aí já é a região, então, da Baixa Galileia. A Alta Galileia, as montanhas, as planícies, a Baixa Galileia. E você vê que ele menciona aí a Nafot Dor Miam, né? Tem aqui um problema com tradução. Você vai ver que, por exemplo, até na tela, a tradução em português está como Planaltos de Dor do lado do mar. A tradução literal é essa, mas talvez esse seja o nome do local, tá? Talvez eu não precise traduzir. Então, Nafot Dor Miam são territórios ao redor de uma região chamada Dor, ok? É isso. E a gente sabe pela história, pela arqueologia, que era uma antiga cidade, já foi destruída, que era um porto muito importante ali da época. Então era uma zona de até muito comércio, saíam barcos com especiarias ou chegavam barcos com mercadoria para a terra de Israel. Hoje tem ali um local no norte chamado Tel Dor, que provavelmente ou é essa cidade antiga ou era muito perto de onde era essa cidade antiga. Vamos dar uma olhada no mapa para nos localizarmos um pouquinho em toda essa descrição geográfica? Pronto, projetei o mapa aí para vocês, de propósito num zoom bem distante para a gente ter uma visão macro, e depois eu vou dando um zoom mais para aproximar. Então aqui a gente tem a terra de Israel, tá? E 2 corpos de água principais aqui no leste, né? Na verdade são 3 se a gente considerar aqui o mar Mediterrâneo, mas esses 2 no leste, tá? E que a gente chama de mar, como eu falei, mas na verdade não são mares, né? Você vê que eles estão isolados por terra, então a definição mais correta seria lago, mas o nome já ficou. Então, ao sul, o Mar Morto, e ao norte, o Mar da Galileia, repetindo que em hebraico a gente chama Kinneret, tá? E às vezes o pessoal fala de Mar de Tiberíades ou Lago de Tiberíades. Entre o Mar da Galileia e o Mar Morto corre o Jordão. Então nessa parte no mapa que vocês veem em preto, tá? É porque é uma terra baixa, rebaixada, é um vale, e o Jordão liga o Mar da Galileia com o Mar Morto.
Então o que a gente viu já nos capítulos anteriores? Josué já conquistou toda essa região central, lembra? Ele entra pela região central. No capítulo 10 conquistou toda a região sul e agora, então, a Bíblia está falando desta área norte. Só aí de olhar já no mapa, você vai ver que a área norte, como eu disse, ela é bem montanhosa, tá? Ela tem todo esse pontilhado que vocês veem, é montanha, tá? E a parte, apesar disso, o versículo 2 fala de parte baixa, né, da terra, então é ao sul do mar da Galileia, como eu disse. Vamos dar um zoom agora para entender um pouquinho melhor onde que talvez são essas cidades que estão sendo mencionadas, tá? Vamos lá. Então, ó, dando um zoom, aqui temos o Mar Morto, subindo, ó, a região preta que eu falei é o Jordão, e chegamos no Mar da Galileia. Então, o mapa está falando que todos os reis estavam nessa região, tá? Chamou o rei principal, né? Chamou os reis da montanha, chamou os reis da região de Aravá ao sul da Galileia. Então aqui, ó, provavelmente tinha cidadezinhas por aqui, reis por aqui, e esses reis aqui também estão sendo convocados, tá bom? E como eu falei, eu não vou me preocupar para esse caso em mostrar cada uma das cidades, tá? Porque a gente não sabe exatamente se são as cidades ou não. Mas vou agora pôr no mapa alguns nomes, só para você talvez se localizar. Só saiba que pode estar um pouco errado, tá? A gente não sabe se são exatamente essas cidades. Pronto, então, ó, como prometido tá aí, eu pus os lugares mencionados no livro de Josué, tá? O primeiro que vocês veem aí, Mar de Kinneret, tá? O Mar da Galileia. E agora vamos dar um zoom para tentar achar as principais cidades, tá? Vamos lá. Pronto, ajustei o mapa aqui para ver se fica melhor. Então, olha aqui, a principal cidade que a gente falou, Hatzor, tá? Então é aqui que estava o Yavin, né? O título, o rei chamado de Yavin, tudo bem? E aí, olha só algumas outras cidades principais, como eu disse. Olha Shimron, onde estava. Vou tentar marcar aqui para vocês. Mas aqui, ó, não sei se dá para ver, espero que saia bem aí. Ó, Shimron, então é mais para sudoeste, tá bom? Vindo um pouquinho mais para cá, olha só a cidade que aparece aqui, Dor, né? Como a gente falou também. Então, ele convocou reis, para você ter uma ideia, você vê, de toda esta região. Então, lá do leste, norte, né, nordeste, até aqui embaixo, Dor, no sudoeste. Tá? E aí todos esses reis a gente pode imaginar, você vê que alguns nomes estão pequenos, é o jeito que o mapa tem de mostrar cidades talvez menores. Então o que a gente sabe? Que a Bíblia chama 3, 4 reis pelo nome, né, dá um destaque, mas provavelmente outros aqui se juntaram à briga, tá? Reis de cidadezinhas menores. E inclusive então pegou a região montanhosa, pegou a região de planícies e veio até aqui, como a gente falou, para a parte sul do Kinneret, né, sul do Mar da Galileia, tá bom? Então realmente é só para você ter uma ideia que várias cidades do norte se juntaram nessa coalizão sendo formada. Pronto, dito isso, avançamos, versículo 3, então diz o seguinte, que mais? Haknaani mimizrach umiyam vehaemori vehahiti vehaprizi vehayevusi bahar vehahivi tachat Hermon beeretz hamitzpah, desculpe. Então agora cita também povos, né? Não são todos o mesmo povo, desculpe. Não são todos o mesmo povo, são grupos étnicos, inclusive, diferentes. Então ele menciona os cananitas que estavam na parte leste, certo? Mizrach, Umiam, e também no mar, ou seja, oeste. Os cananitas eram os mais espalhados, né? Estavam tanto no leste como no oeste. Depois tinha os Emoritas e os Hititas, Verhapirzi e os Pirzitas e os Jevusitas. A gente já falou desses povos, né, em capítulos anteriores. Eram os povos que moravam ali na terra. Esses estavam onde? Bahar, nos montes, nas montanhas. Vimos que é praticamente toda a região norte. Verhahivi, e ainda tinha os Rivitas, ou Reveus, né? Tachat Hermon be'eretz hamitzpah, que ficava ao pé ou aos pés do monte Hermon, já vou mostrar para vocês de novo onde ficava, numa terra chamada Mitzpah. Então veja que, além de serem vários reis, são vários povos. Tudo bem, todos moram na mesma terra, mas podia ter costumes diferentes, né? Às vezes religiões diferentes, hábitos alimentares diferentes, e tudo isso está sendo apagado,
para se fazer uma colisão. Não importa que são povos diferentes, eles estão se unindo para lutar com Josué, lutar com o povo de Israel. Vamos ver só então agora onde é esse Monte Hermon, né? É um monte ainda muito famoso até hoje em Israel, local de visita, de turismo. Se você for para Israel, vá visitar, um local com estação de neve, né? Dá para esquiar. Acredite se quiser, Israel tem neve. Às vezes o pessoal tem só a imagem de Israel como deserto, né? Não, no Hermon tem neve. Então queria mostrar para vocês porque é um local importante também. Vamos lá, de novo para o Atlas para ver esse ponto aqui. Pronto, então coloquei o mapa de novo centralizado aqui no mar da Galileia, o Mar Kinneret, e o Monte Hermon ele vai ficar, pessoal, para o norte e para o leste, tá? Ainda mais norte. Então veja, Hatzor, lembra, é a cidade principal. O Monte Hermon, olha só onde ele é. Mais para cá, ó. E tá vendo que a própria imagem de satélite mostra ele branquinho, né? Então, como eu disse, é um monte nevado. Hoje ele já é aqui na região de fronteira entre Israel, da esquerda, né, ou no oeste, Jordânia, na direita, e Síria, ok? Aqui para cima já a gente começaria a chegar na cidade de Alepo, Damasco, lá na Síria. Tá? Então este é o Monte Hermon. E o que está sendo falado de novo? Que até povos que moravam aqui, no caso os Rivitas, ou Riveus, vieram para a guerra, certo? Aqui é para ter uma ideia de como a coalizão é grande, pessoal. São muitos reis e muitas culturas se unindo para lutar com Israel. A gente vai ver que no versículo 4, de novo essa ideia aparece. A Bíblia quer deixar claro que era uma guerra forte, uma guerra, não era um povinho com um povinho, né? É uma guerra grande. E o povo de Israel teve que enfrentar um inimigo poderoso. A gente vai ver agora no versículo 4. Vamos lá, voltar para o texto, e aí a gente vê isso que eu falei. Pronto, voltando para o texto, versículo 3 está lido, versículo 4. Vaitzeu hem vekol machanechem, e saíram eles, todos esses reis, todos esses povos, vekol machanechem, e todos os seus acampamentos militares, imam, com eles, am rav, olha lá o que eu falei, um povo grande, era muita gente. Povo no sentido não povo civil, né? Militar, uma tropa grande. E olha só, a Bíblia usa uma metáfora, kahol asher al sfat hayam, uma metáfora muito forte, como a areia na orla do mar, como a areia da praia. Então, para dar essa ideia, ó, era muita gente. Areia na borda do mar é muita, né? Eu não consigo contar. E que mais? Aqui tem algo importante da gente ver, inclusive do ponto de vista histórico. Bom, eles vieram Larov, né? Vieram para briga e tal, e com muitos Vessus Varerev Rav Meod, e com muitos cavalos e carruagens. Não sei se carruagem é a melhor palavra, ou biga, mas um carro de guerra movido com cavalos. Por que que isso é importante, pessoal? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei lá no capítulo 1, tá? Carruagem, carro de guerra com cavalo nesta época era um feito. Tá? Não eram todos os povos que tinham isso, não eram todos os exércitos, isso estava começando a surgir na história da humanidade. Então não era algo normal de ter. Tá? Não é que nem falar assim, na Idade Média você lutava com cavalo. Na Idade Média todo mundo tinha cavalo, né? Mesmo os reinos mais inferiores. Aqui não. Ter cavalo era ter a última tecnologia de guerra, certo? É que nem fazer um paralelo hoje, é a pessoa ter míssil a laser. Ok? Ou ter bomba atômica, é algo muito forte. Era uma tecnologia de povos muito fortes, avançados, com dinheiro, com investimento em questão militar. Então quando a Bíblia fala que eles eram muitos como a areia do mar e que tinham cavalo e carruagem, cavalo e carro de guerra, eles eram muito mais fortes e preparados do que o povo de Israel. Tá? Em nenhum momento da história de Josué, aliás, em nenhum momento, em boa parte da história, a gente vai ver o povo de Israel tendo cavalo. Tá? Eles não tinham cavalo de guerra, eles lutavam a pé. Tá? Então você imagina a desproporção que é. Né? Você está a pé e vinha cavalos para cima de você. Certo? E você atacar de cima de um cavalo é muito mais fácil do que atacar no corpo a corpo. Tá? Claramente, portanto, a Bíblia deixa para nós a visão de que Israel está em desvantagem nessa próxima guerra que vai começar. Nessa guerra contra o norte. Tá? Vamos lá, continuando. Josué 11:5. Vairadu Kola melachim a ele. E todos esses reis, como a gente já viu, né, se juntaram, fizeram essa colisão. Vaiavou, vaiahanu, yardav elmei merom. E acamparam, estacionaram, né, fizeram ali a base deles, todos eles juntos, perto das águas de Merom. De novo, daqui a pouco eu já mostro para vocês, mas é uma região ali no norte.
Não, acho que nem precisa mostrar, senão também fica repetitivo. Uma região do norte, tá? Perto de um vale chamado Vale de Hula, hoje em Israel. Se um dia você for para lá, repito, você sabe que ali perto do vale aconteceu esse acampamento. E para quê? Claro, Leilachem em Israel, para lutar com o povo de Israel. Então ali eles fizeram a base deles, o quartel-general, né? O QG deles. 11:6, e aí olha só, vamos ver o que começa a acontecer. Começa a guerra. Aparece Deus dando as instruções para Josué. Vayomer Adonai el Yoshua, al tira mipneichem. Não tenha medo deles. Eu sei que eles são muitos, eu sei que eles têm tecnologia militar, força, não tenha medo. Por quê? Ki mahar kaetazot, porque amanhã, nesta mesma hora, é como se Deus falasse assim, ó, em 24 horas, amanhã, nesse mesmo horário, Anochi notenet kulam halalim lifnei Israel. Eu vou dar todos eles para vocês. Como fala? Vocês vão pegar todos eles, vocês vão matar todos eles, tá? Halalim eles vão estar caídos diante de vocês. Tá? Eu vou dar eles não fortes, né? Vou dar eles fracos, mortos, enfraquecidos. E não só eles, veja só o que Deus diz, Etsuseichem, e também o cavalo deles. E aí, Deus faz algo aqui que eu vou explicar. Ele diz, os cavalos deles vão ser teaquer, vocês vão, o verbo em português é jarretar, já vou explicar o que é. Veet markevoteichem, e as carruagens deles, os carros deles, tisrof baesh, vocês vão queimar no fogo. Então, vocês vão matar eles. Os cavalos vocês vão já arretar, já vou falar, e os carros vocês vão queimar. Ou seja, vocês vão ganhar totalmente, mesmo que eles tenham mais poder. Bom, este verbo teaquer é uma ação um pouco, cruel, não vou mentir. É uma prática de você cortar o tendão da perna. Tá? Pode ser feito em seres humanos, era feito às vezes em algumas guerras, pro povo de Israel era proibido, e podia ser feito em animais. Aqui aparece que era para ser feito com os cavalos. Então você ia cortar o tendão da perna do cavalo e deixar esse cavalo manco. Tá? Deus está passando uma estratégia do que vai acontecer, ou seja, vocês vão inutilizar os cavalos deles e vão queimar as carruagens. Deu para entender? É como falar, de novo, paralelo. É como eu tirar os mísseis a laser que um país tem. Eu vou anular esses mísseis, eles não podem nem mais usar. Bom, pergunta aqui um comentário que a gente já falou desse comentarista, o Radak faz para nós. Ele fala se esse mandamento que está aparecendo é um mandamento que a partir de agora Deus está dando e tem que ser cumprido em todas as guerras ou não. No judaísmo é importante a gente fazer essa distinção. Existem alguns mandamentos que a gente fala mandamentos pontuais, do momento. A gente fala em hebraico, Hora'ah Sha'ah, é uma ordem para aquela hora. Bom, e o Radak explica que é para aquela hora, não é que a partir de agora em todas as guerras tem que fazer. Nesta guerra isso tinha que ser feito, e aí o Radak pergunta, para quê? Por que aparecem esses mandamentos e até agora não tinha surgido? Moisés nunca falou disso, Josué já fez várias guerras e não apareceu. Para que isso? O Radak explica que é para Israel também não ficar dependente disso, tá? E confiar em Deus. Então, a ideia seria o seguinte, o povo de Israel podia ficar tentado a usar os cavalos e os carros conquistados nas próximas guerras. Mas Deus aparece e fala, não, eu quero que você inutilize os cavalos e queime os carros. Deu para entender? Por que esse mandamento, como eu falei? Para que Deus continue na relação com Israel e Israel na relação com Deus. Deus está querendo falar para os israelitas, vocês não precisam de cavalo e nem de carro. Pode queimar, pode inutilizar, que eu continuo com vocês. Tá? Por isso que apareceu esse mandamento aqui. Bom, vamos avançar. Josué 11:7 diz o seguinte. Vayavo Yehoshua vechol ha'am hamilchama imo, e veio Josué com todo o povo de guerra que estava com ele, aleichem, sobre eles, sobre os inimigos, al mei Merom, na região das águas de Merom, onde eles estavam instalados, pitom, essa palavra é muito importante, de repente, repentinamente, vai flubahem, e caíram sobre eles. Então a Torá diz que é parte da estratégia ser um ataque repentino. Já aconteceu no passado também, né? Pegar de surpresa, o elemento surpresa. Veja que, como eu falei, eles vão atacar no acampamento. Não era o normal, tá? Geralmente as guerras antigamente eram meio que marcadas. Você tinha um acampamento ou outro, você marcava um território, geralmente era um vale, né? E os exércitos iam até o vale de manhã e lutavam, tá? Aqui não é isso que está acontecendo. Josué não espera os exércitos se encontrarem no meio do caminho. Ele vai até o acampamento, diretamente, de repente, sem avisar.
como estratégia de guerra. 11:8. Vaitnem Adonai beyad Israel. Como prometido, Deus os entregou nas mãos de Israel. Vayakum vayerdefum ad Tzidon Rabá. E eles os feriram e os perseguiram até Tzidon Rabá, é um famoso porto da terra de Canaã, de novo. Vimos o Dor, né, porto de Dor, agora outro porto. Vead Misrefot Maim. Misrefot Maim é uma fortaleza com água, tá? A gente não sabe talvez exatamente o que significa, mas o literal é isso. Misrefot Maim, então, são geralmente uma região fortificada e que tem um poço para caso o local seja sitiado, o povo podia pegar água, tá? Então geralmente é uma fortaleza com uma água centralizada, um poço de água na região central, e às vezes em montanha também, para dificultar o acesso, tá? Então eles perseguiram até esse local, mas Vead Bikat Mitzpe Mizracha, até também um local chamado Mitzpe, ou Vale de Mitzpe, na região leste, tá? Aí na tradução está como Oriente, né? Vayakum ad bilti haseir lahem sarid. E eles os feriram, né? Foram atrás, perseguiram, machucaram, até que não sobrasse nenhum, né? Todos eles foram afetados pela guerra, né? Não teve fugitivo, não teve ninguém poupado. Bom, essa região de Mitzpe também foi mencionada lá atrás no versículo 3. Resumo, eles foram até o acampamento e, claro, alguma parte do exército fugiu e o povo de Israel foi atrás, tá? Deus entrega os inimigos nas mãos de Israel. 11:9. Vayas lahem Yoshua kasher amar lo Adonai. E Josué fez o que Deus tinha falado, ou o que Deus tinha ordenado. Etzuseichem iker, os cavalos, ele tirou o tendão, esqueci o verbo português, iker é essa prática. Vet markevoteichem saraf baesh. E os carros ele queimou no fogo. Então, dessa vez, Israel cumpre o que pediu. Lembra que a gente já viu lá atrás que teve problema, às vezes, por Israel não cumprir, né? Aqui não, Israel faz o mandado e agora Israel está toda conquistada. Acabou a guerra de norte a sul, de sul a norte, tudo está sob domínio de Israel pela primeira vez. O povo foi todo ferido, os cavalos eliminados do norte e os carros queimados. Josué 11:10. Vai achar Yoshua baet ahi vailkod et Hatzor. Neste mesmo momento, na mesma hora, Josué voltou e conquistou Hatzor, a primeira cidade que a gente viu, a cidade principal. Veet Malka Rika Baheref. E o rei da cidade, que a gente viu, né, que chamava até Yavin, chamava não de nome próprio, foi ferido na espada. Ki Hatzor Lefanim Hirosh Kol Mamlachot a ele, o que eu já tinha adiantado. Porque Hatzor era a cidade principal de todos esses reinos que estavam em guerra. Era a cabeça de todos esses reinos. Aliás, eu não sei se você sabe, por que uma cidade chama capital? De cabeça, capita, né? Caput, em latim, da língua latina. Então, é essa a ideia. Essa era a cidade de cabeça, a cidade capital. Então, depois de matar as pessoas, tirar o tendão dos cavalos, queimar os fogos, a carruagem no fogo, Josué volta para a cidade principal e destrói a cidade principal e mata o rei. Por quê? Obviamente, como está escrito, porque era a cidade líder, tá bom? Josué 11:11. Vayaku et kol nefesh asher ba. E mataram todas as pessoas que viviam em Hatzor. Agora não só os militares, agora todas. Lembra? Homem, mulher, criança, como já aconteceu também em guerras passadas. Lefi Herev, na boca da espada, no fio da espada. Acharem lo notar kol neshama. E depois deles destruírem, não sobrou nenhuma alma. Vet Hatzor saraf baesh. E a cidade ainda, os prédios que ficaram, queimou no fogo. Ou seja, dizimou total. Dizimação total. Bom, hoje eu não falei para vocês quando eu mostrei o mapa, mas a gente acha que sabe onde está Hatzor. Existe uma cidade em Israel chamada Tel Hatzor. Na verdade não é uma cidade, é um sítio arqueológico. Não dá para morar lá, está protegido, mas é um sítio arqueológico. Então hoje acharam essa cidade que dá para visitar, está no norte de Israel, e os historiadores, arqueólogos viram que é uma cidade que foi queimada, tem os vestígios do que está sendo narrado. Só que tem uma questão interessante para quem gosta de arqueologia. Segundo a datação arqueológica, esta cidade encontrada,
Tel Hatzor, queimada, é de 1200 antes da Era Comum. Ou seja, 3.200 anos atrás. Tá? Volta 2.000 anos até o ano zero, mais 1.200 para trás. Então, segundo essa data, é uma cidade um pouco mais recente do que a história de Josué, que a gente sabe que é mais para trás. Então, o que acontece? Ou a datação está errada, tá? Por algum motivo, ou pode ser que sejam achados da época de Débora, de Dvora, que a gente vai ver mais para frente. Não da época de Josué propriamente dito. A gente, quando chegar na história de Dvora e de Barak, né, que era um par ali para guerra, no livro de Juízes ainda, tá? A gente vai ver que tem outra guerra de Israel contra Hatzor. Então provavelmente é isso que aconteceu. A Hatzor que os arqueólogos acharam não é a de Josué. Essa talvez foi muito bem eliminada, sei lá, ou a outra já foi construída em cima. A que os arqueólogos acharam é um pouquinho mais para frente, tá? Mais recente. Bom, avançando, Josué 11:12. Vet kol arei amelachim haele, vet kol malcheichem lachad Yoshua. E não só essa cidade, todas as cidades de todos aqueles reis que a gente mencionou, e todos os seus reis mesmo, lachad Yoshua. Josué feriu. Vayakem, lefi cherev, e matou no fio da espada. Echerim otam, destruiu completamente. Echerim é um verbo forte, eliminou, tá? Kasher tzivah Moshe eved Adonai. E olha só como já tinha sido ordenado por Moisés, servo de Deus. A gente já falou disso, né? O livro de Josué faz várias referências a Moisés. Para quem quiser ver que referência é, em Deuteronômio, Moisés já fala dessas guerras que iam ter que ser feitas. Mais especificamente aqui, Deuteronômio 20:16. Moisés já ordena, olha, vai ter uma terra que vocês vão ganhar, essa terra é a herança de vocês, e ao conquistar essa terra, vocês têm que matar todo mundo. Então isso está sendo lembrado aqui. Esse mandamento não é agora novo de Deus para Josué, já vem lá de Moisés, tá bom? Josué 11:13. Rak kol hearim haomdot al tilam los rafam Israel. Aqui tem um dado importante. Tem algumas cidades que foram poupadas. As cidades que estavam nos outeiros, né? Essas não foram queimadas por Israel. Zulati et Hatzor, com exceção de Hatzor, que é a primeira, Levadá, Saraf e Yoshua. Essa foi a única que foi queimada. Então, o que aconteceu? Hatzor foi um pouco de exceção, tá? O Radak explica o seguinte, ele fez isso, Josué só queimou Hatzor e as outras não, para assustar as outras cidades. Porque, como eu falei, você queimar a capital, queimar a cidade mais forte é um símbolo muito forte, né? Imagina hoje, você atacar uma capital, você põe o país inteiro em medo. Atacar uma cidadezinha pequena também já é problemático. Mas você poderia falar, é uma cidadezinha pequena. Atacar a capital de um país, ou a capital de um reino, é muito forte, tá? Então, Josué fez de propósito. Nas outras cidades, ele só matou, mas não queimou, tudo bem? E a única queimada foi Hatzor. 11:14. Vechol shlal hearim haele, e todo o espólio, né, todos os despojos de guerra dessas cidades, vehaberemá, e os animais que sobraram, os gados, bazezu lachem bnei Israel. Eles saquearam, eles pegaram para si. Lembra que algumas guerras no passado Israel foi proibido de pegar. Aqui não teve ordem, então Israel pegou todo o espólio, pegou todos os animais, só não pegou os cavalos e os carros. Raket kol ha'adam kulefi herev. Só o que eles mataram na espada foram as pessoas, os seres humanos. Animais e posses, não. Ad rishmidam otam lo rishiru kol neshama. E de novo essa expressão. Até ter destruído todos eles, não sobrou ninguém. Ou seja, homem não sobrou ninguém. Ser humano não sobrou ninguém. O resto pegaram. 11:15. Kasher tzivah Adonai et Moshe avdo. De novo essa expressão. Como Deus tinha mandado para Moisés, o seu servo. Ken tzivah Moshe et Yoshua. Desse mesmo modo, Moisés ordenou para Josué. Veken asa Yoshua. E Josué fez. Então a Bíblia agora está pondo como chamar? Como se fosse a linhagem, né? Deus mandou para Moisés, Moisés passou para Josué e agora Josué está cumprindo o mandato. Lo resir davar mikol asher tzivah Adonai et Moshe. E Josué não desviou nada, nenhuma palavra do que Deus tinha mandado. Ou seja, Josué seguiu fielmente as ordens. De novo, não vou pôr aqui, mas quem quiser, vai em Deuteronômio. É Deuteronômio que aparece esses mandamentos.
Agora, uma curiosidade, em Deuteronômio não há uma descrição de Moisés passando essa informação para Josué, tá bom? Em Deuteronômio a gente só vê Deus falando para Moisés. Essa informação de que Moisés passa para Josué é aqui que aparece. A gente poderia imaginar, porque em outros lugares da Bíblia diz que Josué foi o líder escolhido para vir depois de Moisés. Moisés já antes de morrer escolhe Josué, tá? Mas em Deuteronômio não está lá explícito, a gente pode inferir, explícito está aqui, que essa era a linhagem. Deus para Moisés, Moisés para Josué, Josué cumpre a ordem, tá bom? 11:16, continuando. Vaikach Yoshua et kol haaretz hazot. Aquilo que eu falei, agora confirmando, tudo conquistado. Josué então pegou todo este território. Hahar, as montanhas, vet kol Negev, e toda a região do sul, vet kol eretz Goshen, toda a terra de Goshen, que eu já vou explicar onde é, vet hashfelá, e as terras baixas, as planícies, vet ha'aravá, e também o território de Aravá, Vethar Israel, e o monte de Israel, ou a região montanhosa de Israel, também já explico, o Shfelato, e as suas planícies. Ou seja, tudo conquistado, como eu falei, tudo dominado, como diz na gíria brasileira. Então, vamos lá, algumas explicações aqui. As montanhas que ele pega, principalmente são as montanhas de Judá. Esse território de Goshen, que menciona aí, está ao sul do Negev, tá? É ali na região já sul de Israel, hoje é o deserto do Negev, tá? Tem ali umas planícies, ali não é uma região montanhosa. Aravá já apareceu, eu falei para vocês que é perto do Jordão e do Mar da Galileia, tá? E pega as montanhas da Galileia. Você vê que menciona duas vezes montanhas. As primeiras são as montanhas do sul, do centro-sul, vai. E depois são as montanhas do norte, tá? Tá sendo na cronologia. Resumo, Josué conquistou tudo. Montanha, planície, perto do rio, longe do rio, né? Deserto, não deserto, o que fosse, Josué agora conquistou. Josué 11:17, Minahar Ehalak Haole Seir. Então, desde um monte chamado Ehalak, e Ehalak significa literalmente um monte nu, um monte pelado. Já vou explicar por quê. Provavelmente porque é um monte sem árvores, tá? A gente não sabe exatamente que monte é, mas é uma expressão que se usa às vezes na Bíblia, até no hebraico moderno hoje. Um monte que não tem nada, um monte sem vegetação, sem árvore, é chamado de um monte pelado. Então, ele pegou desde esse monte pelado, Haole Seir, que sobe até a região de Seir, Vead Baal Gad, e até uma região chamada Baal Gad. De novo aqui entra um pouco em geografia, tá? Bevikata Levanon, já no vale do Líbano, que é norte de Israel, Tachat Har Hermon, na parte de baixo, aos pés do Monte Hermon, que já vimos, norte de novo, nordeste, Vet Kol Malcheichem Lakad Vaikam Vaimitam. E todos os reis dessa região ele conquistou, e feriu, e matou. Tá? Então, de novo, a Bíblia deixa bem clara que não sobrou ninguém, nem só naquela região de Hatzor, mas até mais para o norte, chegando até o Líbano, tá bom? Baal Gad, que menciona aí, pessoal, já é bem norte, já é fronteira com o Líbano, conquistou toda essa parte aí. Josué 11:18, Yamim Rabim Asa Yoshua et kol hamelachim haele milchama. Aqui tem uma informação legal. Por vários dias, Josué fez guerra contra todos esses reis. Por que essa expressão é interessante? Essa Yamim Rabim, né, por vários dias. Os comentaristas dizem que durou 7 anos. Então nós estamos lendo aqui em alguns versículos, né, em alguns minutos, mas foi uma batalha que durou 7 anos. Tá? Não foi do dia para a noite. E por que também essa expressão é interessante? A gente vai ver ela voltar a aparecer lá no capítulo 14, ditas por um homem chamado Kalev Ben Yefuné. Kalev Ben Yefuné vai ser um novo líder do povo de Israel, depois que Josué morre, um novo líder militar, e também a gente vai ver que algumas conquistas de Kalev duram Yamim Rabim, demoram vários dias. Tá? E os comentaristas, como eu disse, falam que foram 7 anos. Então, ao contrário da ideia do sul, o sul, a Bíblia mesmo disse para nós que foi tudo conquistado de uma vez, lembra? Numa empreitada só, num só ataque, né? Numa só operação militar, tudo foi conquistado. O norte não. O norte era muito mais forte, muito mais poderoso, demorou bem mais. Vamos lá um pouquinho mais. Josué 11:19. Lo haita ir asher hishlima el bnei Israel. Não houve nenhuma cidade que fez paz com o povo de Israel. A gente já discutiu isso, mas eu vou relembrar para vocês. Bilti harivi
Yoshvei Givon. A não ser os riveus, ou rivitas, que moravam em Givon. A gente já falou sobre isso. Etakol lakhu bamilchama. Todo o resto não foi acordo de paz. Todo o resto foi tomado na guerra, na batalha, na conquista. Então, a gente já discutiu, como eu disse, essa ideia de que ninguém quis paz com o povo de Israel, né? Vimos comentários. Alguns comentaristas dizem que Josué, antes de começar todas as batalhas, mandou emissários para os reis, oferecendo acordo de paz, e que ninguém quis. Essa era a explicação, se não me engano, do Rambam, do Maimônides, né? E aí agora a Bíblia está lembrando de novo. Nenhum aqui foi feito com acordo na base da diplomacia. Só Givon. E que a gente viu que na verdade foi ali um engano também, né? Não foi bem por diplomacia. Então a Bíblia diz para nós que Josué conquistou praticamente tudo. Agora, ainda assim, a gente sabe, se a gente avançar na leitura, e se Deus quiser vou mostrar isso para vocês, Josué, algumas partes ainda não foram totalmente conquistadas e alguns povos não foram expulsos, tá? Por que a gente sabe disso? Porque a Bíblia vai depois usar uma expressão que é Eretz Nisheret. Eretz é terra, Nisheret que sobrou. Ficaram algumas pequenas zonas de território por conquistar, tá? Então, como eu disse, não está aparecendo aqui, vai ser mencionado lá para frente, e a Bíblia vai contar, essas terras que sobraram voltam para assombrar Israel. Então, aqui quando a Bíblia diz que conquistou tudo, na verdade não é tudo. Se a gente for literal, não é tudo. Talvez conquistaram 90%, 95%, mas teve essa Eretz Nisheret, essa terra remanescente, que como eu disse, assombra Israel. A gente vai ver isso no livro de Juízes, tá? Esses povos que foram poupados por algum motivo, voltam para incomodar. Josué 11:20. Ki me'et Adonai aita lehazek et libam likrat hamilchama. Bom, por que tudo isso foi feito? A Bíblia explica. Porque o Senhor endurecia o coração deles para que eles fossem para a guerra. Ou seja, dá a entender que Deus queria que esses outros povos fossem para a guerra, e por isso Deus não permitiu que esses povos aceitassem o acordo de paz. Lembra de uma expressão muito parecida com o faraó na época de Moisés, né? Deus endurece o coração do faraó. Moisés vem falando, liberta o meu povo, e o faraó fala não. Moisés, liberta o meu povo, e o faraó fala não. E Deus é que endurece o coração. Aqui é a mesma coisa. Dá a entender que Deus endureceu o coração para que o povo falasse, os inimigos falassem, não quero paz, eu quero ir para a guerra. Tá? Então, Deus está, digamos, provocando a guerra, vamos falar assim. Tá? E, então, para que eles fossem para a guerra com Israel, Leman hacharimam levilti hiot lachem terriná, para que eles fossem totalmente destruídos, aquele verbo que eu falei, né, que é dizimados, e não tivessem nenhuma piedade. Parece que era um plano divino, que eles não aceitassem a paz para que eles não sobrevivessem. Deus não quer resquício desses outros povos, não quer resquício desses inimigos. Ki leman hashmidam kasher tzivah Adonai et Moshe. O objetivo de Deus era destruí-los, como já tinha sido ordenado por Deus para Moisés. Tá? Então, de novo, desde Deuteronômio, se você voltar lá, já fica claro que Deus quer destruir esses povos, antes ainda de Josué aparecer, de conquistar a terra. Então, não tem espaço para paz, nem porque os outros povos querem, nem porque Deus está muito interessado nisso, tá bom? Bom, pergunta que alguns comentaristas fazem, por que tanto ódio? Por que Deus quer tanto destruir esses povos? Claro que tem várias explicações, mas a maioria dos comentaristas vai dizer que é por causa da idolatria desses povos. Tá? Esse foi o grande motivo que Deus não quer papo, não quer paz, é destruição. E qual é o grande problema da idolatria? Tem vários, mas para que essa idolatria não começasse a influenciar o povo de Israel. Então, se Israel chegasse, conquistasse a terra e com alguns povos fizesse acordo de paz, o que ia acontecer? Iam virar amigos. Certo? Acordo de paz, eu tenho relações de amizade. E esses outros povos iam ser idólatras e o povo de Israel ia estar cultuando o Deus de Israel. Ia começar a ter influência. O povo de Israel podia eventualmente se desviar do caminho. Podia começar a abraçar a idolatria. Então Deus não quer isso, por isso que Deus é tão enérgico e Deus é tão categórico. Tá bom? Essa é uma das mais comuns explicações de por que Deus é tão forte nesse ponto. Depois, Josué 11:21. Vai avô Yehoshua baet ahi, e naquela época Josué veio, vai achret et haanakim
eliminou os Anakim. Tá aqui uma palavra que dá pano para manga, né? Poderia ficar horas falando. Alguns vão dizer para vocês que Anakim é o nome de um povo normal, né? Aí na tradução até puseram Anakins, né? Mas o que é Anak em hebraico? Gigante. Então dá para ter uma leitura, principalmente na visão talvez mais de Kabbalah, que agora Josué também foi lutar contra os gigantes. Não vou entrar em detalhes, mas resumidamente, nesta visão, os Anakim seriam seres que surgiram quando os anjos tiveram relação com os seres humanos. Isso acontece já em Gênesis, pessoal. Gênesis, depois, perto ali do Jardim do Éden, depois do Jardim do Éden. Há uma classe de seres humanos que são diferentes. Eles são meio anjos, meio homens, não anjos no sentido bons, tá? E eles são gigantes. Esses gigantes, então, agora estão sendo guerreados ou combatidos por Josué. E a gente vai ver os lugares onde eles ficam, tá? E aí você já vai ver por que isso é importante, por que eu acho que corrobora essa visão de que são gigantes, homens de grande estatura e de grande força. Não é o nome de um povo, eu acho que é um tipo de ser humano, tá? Bom, de onde são esses gigantes? Min Nahar, das montanhas, Min Hevron, da região de Hebron, existe até hoje em Israel, Min Devir, Min Anav, de uma região chamada Devir, de uma região chamada Anav, está dando o nome, né, das cidades, o Mikol Har Yehudah, e todas as montanhas de Judá, que já mencionamos, o Mikol Har Israel, e todas as montanhas de Israel, e Mareichem Echerimam Yoshua. Eles e todas as cidades desses Anakim, Josué destruiu. Tá? Então, de novo, a campanha continua. Lugares citados, então, Anav. Né? Anav hoje é um local chamado Rovot Anav. Tá? Tem o Hebron que eu falei, Hebron é famoso até hoje. Essa cidade de Anav é um pouquinho ao sul de Hebron. Tá? Devir a gente não sabe exatamente onde é. Depois o versículo continua, tem mais gigantes. Lo notar anakim be'eretz bnei Israel. Não sobraram gigantes na terra dos israelitas. Onde havia israelita, não tinha mais gigante. Mas os gigantes sobraram onde? Rak, apenas, somente. Be'aza, Asa em português a gente chama Gaza, onde é a faixa de Gaza hoje. Begat, num lugar chamado Gat, tá? Hoje a gente tem uma cidade chamada Kiryat Gat, em hebraico, provavelmente é ali. O Be-Ashdod, essa é uma das cidades mais antigas, existe até hoje em Israel, é um famoso porto, tá? Em Israel. Claro que tem gente que diz que não é exatamente o mesmo local, tá bom? Tem alguns historiadores que dizem que a cidade mais antiga de Ashdod ficaria uns 5 quilômetros a leste da atual cidade. Mas também 5 quilômetros é quase nada, tá? Então vamos supor que hoje Ashdod está aqui, a Ashdod antiga era 5 quilômetros para leste. Mas é ali. Então, 3 lugares onde os gigantes ficaram. Asa, Gaza, Gat e Ashdod. Tá? Por que eu falei isso que é importante? Porque mais para frente a gente vai ter um famoso Anakim, aparecendo. Quem é? Golias, que vai lutar com Davi. A Bíblia fala que ele era desses Anakim. E de onde vem o Golias? De Gat, justamente de uma dessas 3 cidades que sobraram. Tá bom? Então, de novo, eu acho que tem que se interpretar Anakim como gigantes, mas vocês vão ver comentaristas, estudiosos da Bíblia discordando, falando, não existe gigante, a Bíblia não fala de gigante, Anakim é o nome de um povo. Tá bom, seja como for, Golias era de Anakim e veio da cidade de Gat, tá bom? Avançando, versículo 23, Vaikach Yoshua et kol haaretz, de novo, Josué tomou toda a terra, Kechol asher diber Adonai el Moshe, conforme tudo que Deus tinha falado para Moisés, Vaitna Yoshua lenachalá le Israel, e Josué deu a terra por herança para Israel. Agora é a primeira vez que a Bíblia conta isso para nós. Acabou a conquista e começou a distribuição da terra. Não é uma reforma agrária, né, mas é distribuição da terra. Kemachlekotam, segundo a sua divisão. Né? O povo de Israel já tinha divisões, tinha tribos, tinha famílias. Agora Josué começa a fazer essa distribuição e Leshifteihem, segundo as tribos, como acabei de falar. Vehaaretz shaketá mimilhamá. E a guerra ficou em paz, em silêncio de guerra. A guerra não, desculpa, eu falei a guerra. A terra ficou em paz de guerra. Chegou um período de calmaria, tá bom? Então agora, de novo, fala que toda a terra foi conquistada e dividida. Só lembra que não é toda a terra, tá bom? É 90% dela. Alguns pontos não foram
conquistados ainda. Mas grande parte foi, e agora pela primeira vez a gente vê a divisão dessa terra. Tá? Então aqui a gente pode falar que uma promessa que apareceu lá atrás se concretizou. Onde apareceu? Moisés? Ainda antes. Porque a promessa de que essa terra seria do povo apareceu para quem? Para Abraão, gente. Né? Lembra? Abraão é chamado por Deus para sair da terra dele, ir para uma terra que eu vou te mostrar e que vai ser sua e dos seus descendentes. Então olha, passou todo o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 11 capítulos de Josué, e agora a terra está sendo conquistada e sendo dada para Israel. Tá bom? Então, com isso a gente acaba aqui o capítulo 11. Eu queria só acabar então fazendo alguns paralelos com o capítulo 10, para a gente fechar o estudo. Primeiro, deixa eu só pôr a tela aqui, tela cheia. Pronto, não precisa mais o texto. Alguns paralelos para a gente lembrar. A frase no começo, e ouviu, né? Começamos com esse paralelo. O rei principal ouviu, tá? Em ambas as conquistas, então, tanto do sul, do norte, a gente vê essa frase. Depois, outro paralelo. Em todas as guerras que Josué faz, mata todo mundo. Não sobra ninguém. Esse era um padrão de modus operandi do povo de Israel na guerra, tá? Em ambas as conquistas, tanto do sul, capítulo 10, norte, capítulo 11, Deus promete estar junto e liderando a batalha. A batalha é bem diferente, né? Na do capítulo 10, Deus intervém mais, cai chuva de pedra, lembra? Mas nas duas, Deus está junto. E em ambas, o ataque, a gente falou disso, pitom, o ataque repentino, o ataque surpresa. Israel usa dessa estratégia, tanto no capítulo 10 como no capítulo 11, certo? Diferenças que no norte a batalha foi muito mais difícil. Como eu falei, no sul aparece claramente que a conquista foi pamahat. A Bíblia usa essa expressão. De uma vez, em uma só tacada. Talvez durou 24 horas, conquistaram tudo. Inclusive, como eu disse, com mais intervenção divina. Aqui não, a Bíblia diz claramente, Yamim Rabim, durou vários dias, e os sábios dizem anos, não são dias, 7 anos, tá bom? Essas são as únicas diferenças. Tem muito mais semelhanças, né, muito mais paralelos do que diferenças. Bom, é isso. No próximo capítulo, pessoal, o 12, a gente vai ver que é um sumário de todas as guerras. Então, acho que vai ser um capítulo um pouco mais rápido, não tenho nem tantos comentários para fazer. Enfim, isso a gente se preocupa quando se encontrar no próximo capítulo. Queria agradecer. Por favor, toda a lista que eu sempre peço para vocês. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se quiser comentar, mandar feedback, tirar dúvida, são super bem-vindos. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, espero que tenham gostado, um beijo grande, tudo de bom e até um próximo vídeo da série Bíblia Hebraica, o Tanakh.